Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da DNA. Eu sou o Soraizen e pra mim DLC significa delícia, Alanis. Galera, Alanios aqui de volta e o próximo personagem secreto se desbloqueia na sua carteira. É isso aí, e hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, né? A era das DLCs nos jogos de luta, principalmente, mas né, a gente vai falar um pouquinho no contexto geral, como assim, a forma que surgiu e como influencia até hoje, né? Os jogos, né? E a gente tem que aí tirar da carteira para poder jogar com tal personagem, ou até concluir um jogo, né? Lembra do Azura's Wrath, né? Por exemplo, você tinha que para ter o final verdadeiro e tal. E eu começo já com um questionamento, Alanis, pra você. Quando começou as DLCs? É uma coisa recente? Ou você já considera, por exemplo, aquelas expansões, entre aspas, de Street Fighter 2 como se fossem as DLCs antigas? Não deixa de ser, né? Mas eu acredito que não dá pra gente desvincular o início da DLC de verdade, né? Com a possibilidade de você atualizar um jogo online, tá? Então, a prática é a mesma, isso é fato. Mas eu acho que tudo muda, né? Quando começa a internet, a gente começa a conseguir ter atualizações do nosso jogo online, sem precisar esperar um próximo lançamento, né? As DLCs em geral, assim, eu acho que começou a se falar mais, né? Pelo menos na minha memória, depois do Street Fighter 4, né? Uhum. E foi Sim. quando começou ali até aquele Arcade Edition, né? Aí você tinha o Oni, o Evil Ryu, depois veio o Makoto, Yun, Poison, etc, né? E a gente sempre, principalmente os players mais velhos, a gente estava sempre acostumado com aquela questão dos personagens secretos, né? De você jogar ali o modo arcade ou jogar algum desafio no jogo, alguma coisa assim, e você ir lá, né, e conseguir liberar aquele personagem, ou pelo menos enfrentar, né? Uhum. Acho que o primeiro personagem secreto é o Reptile, né, do Mortal Kombat 1, né, do Uhum. primeiro, né, do original, não desse 1. E não dava pra jogar com ele, mas no 2, né, aí colocaram ele lá. E também no 2 também tinha batalhas secretas, né, que era o Noob, o Smoke e a Jade, né, se eu não me engano. Sim. E aí, essa ideia, né, de personagens secretos sempre ficou muito no, no mental dos players de jogos de luta, né? Ali no PlayStation 2 mesmo, né, você tinha até jogos que não eram assim muito competitivos, né, digamos assim, aqueles, por exemplo, Naruto Ultimate Ninja, você Uhum. jogava o modo história e ia liberando, né, os personagens e tal, pra você jogar, né, você jogava contra eles e ia liberando pra jogar depois. Isso era muito legal, né? Hoje em dia a gente não tem mais isso, praticamente, né? Você tem algumas batalhas secretas ali, por exemplo, do Mortal Kombat 9 pra cá, todos os Mortal Kombat têm batalhas secretas no modo arcade ou no... Mas não é a mesma coisa mais, né? Você não tem mais a opção de jogar com o personagem, a não ser que você compre ele, né? Uhum. Que você compre o personagem. Eu acho que o último personagem secreto que eu vi, que não era comprável, Uhum. foi o Cyber Sub-Zero, do Mortal Kombat 9, né? Que você liberava ele no Tá. modo história. Se eu não me engano, foi ele. Né? Talvez tenha outros. E essa parada das DLCs mudou totalmente isso, né? A gente não tem mais essa questão de desbloquear os personagens, ter essa sensação. E pra mim, eu acho que o que mais fere é exatamente essa parada da sensação de você desbloquear o negócio, né? Uhum. Por quê? Porque por conta de você não ter mais essa recompensa, praticamente as pessoas hoje compram os jogos pra jogar online. Elas não tentam mais, né, o modo casual e tudo mais. Sim. Não dá pra gente falar de DLC sem lembrar do expoente das más práticas que foi Street Fighter Cross Tekken, né? Ele saiu Que aí logo inclusive, depois do né, Street Fighter a 4, foto né? ali é do Mega Man, né, É, desse jogo. exatamente, exatamente, né? Inclusive, da- de novo, inclusive parte 2. Pegando essa imagem do Mega Man, né? Quem não conhece, aí é só um parênteses aqui. Essa imagem ela é referência a uma ilustração
que eu não lembro se era da América do Norte ou se era da Europa, acho que era da América do Norte, Era da América do Norte, dos Estados Unidos, da capa do jogo do Mega Man. do primeiro. Porque lá atrás, os jogos eles eram feitos no Japão, lançados lá, tinha capinha e tal, e era refeito uma capa para o público da Europa, da América do Norte, né? E A capa da América do Norte, ela tinha, né, esse Mega Man horroroso na capa, assim, com uma arminha. E a da Europa era o Mega Man, só que com uma armadura bem diferente da japonesa. Era Uma um armadura negócio meio prateada, roxo, se eu não me engano. É isso, É. prateada com o braço fininho, não era Isso, alguma coisa? é. Ou se ele foi do Mega Man 2, alguma coisa assim. Mas enfim, isso daí é referência que a Capcom fez ali, né? Pra quem não tá sabendo da história. Colocaram o Mega Man da capa feia no Street Fighter vs Tekken. Tanto que o nome desse Mega Man é Bad Box Mega Man. Né? E aí, qual que é o problema, tá? A Capcom, ela se ferrou muito nesse jogo, porque no Street Fighter Cross Tekken, o CD vinha com todos os personagens. Só que você comprava um código que desbloqueava os personagens que já estavam no CD. Então você estava praticamente pagando a mais para usar um negócio que você já tinha comprado antes. Né? Já estava pronto, já estava lá, entende? Então isso daí foi uma prática extremamente ruim. Não foi a única que fez isso, a Capcom não foi a única empresa que fez isso. Na época eu já estava investigando, porque eu achava estranho que eu baixava 10K e de repente o conteúdo que era liberado era imenso em outros jogos, mas quem acabou, como é que fala, sendo pego no pulo foi a Capcom, né? Com essa prática do Street Fighter vs Tekken. Então, prática ruim de DLC é um negócio que já destruiu a reputação de empresa. Isso significa que os personagens de DLC hoje, eles são preparados enquanto o jogo tá funcionando, tal. Então assim, saiu o Street Fighter. Os personagens da primeira temporada, eles começaram a ser feitos só depois que o jogo saiu? Não. Provavelmente eles já estavam prontos quando o Street Fighter 6 estava pronto. Só que eles são comercializados depois e tal, e é óbvio que nesse inteirinho você vai ter na produção de todas as temporadas. Mas aquilo que vai sair no final do jogo, na perspectiva que eles deram aí de pelo menos 10 anos de jogo, provavelmente já tá tudo planejado. Sim. Tá? O próprio criador, ele falou que a Tifa ela já estava sendo planejada desde a Season 1, né, praticamente. E uma outra coisa é que os jogos atuais de luta, eles já saem, eles já lançam o primeiro teaser ou o primeiro trailer já com a Season 1 ali sendo anunciada, né? Tanto que o Street Fighter 6, eu lembro que quando eles anunciaram o jogo, teve aquele showcase, né? Eles mostrando, e no final do showcase já mostrava, né? Todas as DLCs da Season 1, sendo que o jogo nem tinha lançado ainda. Então, infelizmente, acabou virando comum, né? A gente já compra o jogo sabendo que os 4, ou, enfim, 6 personagens iniciais a gente não vai ter, a não ser que compre depois. Vamos contar pra eles, Versi, como é que era antes da internet. Que tem muita gente que é nova, né, que não viveu essa vida antes da internet. Então, há muito tempo atrás, existia um negócio chamado fliperama. Na época que a gente, do ápice dos jogos de luta, né, fliperama era um negócio muito forte. E o jogo saía, e para ele ter alguma modificação, era necessário ser lançada uma outra versão do jogo. Então você tem, por exemplo, Street Fighter 2, Street Fighter 2, no caso Street Fighter 2 World Warrior, Street Fighter 2 Champion Edition, Street Fighter 2, que é o Hyper Street Fighter 2, eu acho que ele veio como Street Fighter 2 Turbo. Aí você tem o Super Street Fighter 2, que é o Street Fighter 2 com DLC. Aí você tem o Super Street Fighter 2 Turbo, que é o jogo com DLC e atualizações, né? O que a gente chama de DLC hoje acaba sendo aqueles personagens extras e conteúdo extra, só que uma atualização ela também acaba sendo uma DLC, né? Porque DLC é downloadable content, então é conteúdo que você consegue baixar. Então se é conteúdo que você consegue baixar, a atualização é um conteúdo que você consegue baixar, certo?
Então, eu acho que a gente consegue entrar nesse acordo. O termo no geral é isso, mas ele acabou ganhando outra conotação, né, com o Outra tempo. conotação, pois é. E aí, naquela época sem internet, todo jogo que era atualizado, você tinha que comprar um jogo novo. A prática é diferente do que é hoje? Não. Porque quando tem uma atualização, você praticamente está comprando um jogo novo com o tanto que você gasta. Só que em menor Aftermath que eu escala. digo, né? Mas, nossa, exatamente, né? Da atualização do Mortal Kombat foi literalmente um jogo novo. Então, veja que a prática de você gastar sempre existiu, certo? Então teve uma atualização, eles não removiam a máquina anterior e colocavam a nova e tal, ou então eles não tiravam de circulação o jogo anterior e você substituía pelo que você tinha, não era assim que funcionava. Né? Você ia lá e comprava, então você tinha lá 1, 2, 3 cópias diferentes de Street Fighter, por exemplo. Né? Então Street Fighter 4 foi Street Fighter 4, de repente veio Super Street Fighter 4, né? Ultimate Marvel vs Capcom, veio Ultimate Marvel vs Capcom, depois você teve que comprar, na verdade veio Marvel vs Capcom 3, aí você teve que comprar o Ultimate Marvel vs Capcom 3. Se Então, for falar dos jogos antigos, a gente pode até usar como exemplo até outros jogos, né? Por exemplo, o Mortal Kombat 3, que teve o Ultimate Mortal Kombat 3. Sim. E depois teve o Mortal Kombat Trilogy, que era perfeito. no mesmo modelo ali do 3, só que com os personagens do 1 e do 2, né? No caso ali, que não estavam naqueles jogos. Então também dá pra contar aí como se fosse uma DLC da época, né? Sim. E aí, tem a questão que a gente trouxe, que é dos personagens desbloqueáveis, né? Então, a primeira coisa é a atualização do jogo e como é que funcionava. A outra coisa é o elemento secreto, personagem desbloqueável. E aí, eu vou trazer como referência Tekken 3. Porque Tekken 3 é o jogo que eu tenho de memória que é mais rico nisso, e isso eu não tenho certeza se ele não foi o primeiro que realmente trouxe isso com força. Se não foi o primeiro a trazer, ele foi pelo menos quem trouxe com força. Tekken 3 era um jogo que você zerava o jogo e cada personagem que você zerava liberava um novo. Isso daí é uma prática que é extremamente interessante, porque o jogo ele precisa daquilo que a gente chama de replayability. É o quanto você tem vontade de jogar aquele jogo de novo depois de zerar. E jogo de luta, quando você não tem o online, você precisa ter um motivo pra ficar naquilo eternamente. Sim. Então tem os segredos das torres do Mortal Kombat, certo? Tem a possibilidade de você ver finais extras. Só que o que acontece depois que você descobriu os segredos e viu o final de todo mundo? Aí é onde entra a ideia do Tekken. Bom, depois que o cara viu o final de todo mundo, para cada final que ele vê, ele tem um novo pra desbloquear. Sim. Sabe? Então, a ideia de você ter personagem desbloqueável, ela, com o final, com você zerando o jogo, ela tá ligada a essa intenção de agregar valor ao jogo para você continuar rejogando ele, porque é uma época em que a gente comprava jogo, mas não tinha tá com pau, não tinha Steam. Eu zerei o jogo, vou lá e compro um novo se eu quiser, se eu tiver dinheiro pra isso. Isso é uma ressalva importante. Então, se eu tiver dinheiro, vou lá e compro um jogo novo na Steam. Não era assim que funcionava. O jogo era um negócio caro. Videogame era uma coisa que era quase premium. Inclusive, era por isso que Lan House e Fliperama dava muito certo. Porque você, com 25 centavos, ia lá, comprava uma ficha e ficava jogando. Entendeu? Você tinha ali o momento de, eu vou lá na padaria, mas eu desvio o caminho e pego e ali paro e jogo alguma ficha, né? Ou então no final de semana vai lá e vai no fliperão lá pra dar um pau nos caras ou tomar um pau, perder a ficha pra um cara maior que você com um cigarro na boca ali, entendeu? Então assim, tem Cervejinha na mão. cervejinha na mão, né? Inclusive, trazer uma história particular aqui. Na época que saiu Street Fighter 2, eu era bem criança, meu primo me levava no fliperama, e aí ele ficava no bar ali, jogando sinuca, tomando a cerveja, e eu ficava na máquina jogando. Aí de vez em quando ele ia lá, pegava, jogava umas, voltava pra sinuca, voltava pra cerveja.
Então, bons tempos, bons Eu tempos. tenho você falou de história, eu lembrei de uma que você comentou do Tekken. Uhum, E a forma que eu conheci o Tekken 3 foi meio engraçado, porque o primeiro Tekken que eu joguei foi o 4, né? Foi na uhum, casa de um primo, ele tinha o PlayStation 2, eu tinha o PlayStation 1. Aí eu joguei o Tekken 4 e falei, caramba, que jogo legal, né? Na época uhum. eu devia ter uns 6 anos, né? 6, 7 anos por aí. Aí eu fui na loja, né? E eu perguntei, tem o Tekken 4? Só que eu tinha um PlayStation 1, não tinha o 2. Aí o Hum, cara falou, tem. Eu falei, tá, legal. Aí eu comprei o Tekken 4. Cheguei em casa, né? Obviamente, era o 3, só que com todos os personagens liberados, né? O Dr. Voskonovich, o Gon, o Alex lá e tudo mais. Então foi assim. Mas assim, foi uma ótima experiência ter começado do 3, né? Na verdade, eu tendo, né? Porque o 3 ele é muito legal também. Aí depois eu nossa. joguei o Tag, depois os outros e tal. Inclusive, eu queria trazer esse contraponto também. Eu ia falar só. Porque assim, não dá pra gente ser hipócrita e falar que não existia pirataria no Brasil. Era o que mais tinha, né? Nossa, Principalmente assim. no PlayStation 1 e 2. Uhum. E é isso que eu queria te questionar. Você acha que a gente acabou se acostumando mal por causa disso? Porque assim, a galera na época, né, comprava um jogo, sei lá, um jogo de luta. E igual você falou, na época o jogo era caro, você não conseguia jogar um jogo, enjoei desse e vou comprar outro. Mas a gente Uhum. conseguia, né? A gente podia fazer isso. Porque, pô, tinha pirataria, os jogos eram 3 por 10 aqui pelo menos. E eu e meus amigos, a gente sempre teve isso, né? Na minha geração, né, de 2000 ali pra frente. Que a galera tinha essa questão de, eu comprei um jogo, não gostei. Vou lá Uhum. e troco com um amigo, ou vou lá e compro outro. Tá. Entendeu? Aí você acha que era só aqui que a gente tinha essa questão de jogar o jogo, liberar os personagens, cansar e jogar outro? Ou você acha que no resto do mundo também era assim e as DLCs acabaram afetando todo mundo ou mais a gente, que era aqui do Brasil, por conta Tá. desse costume, entendeu? Uma coisa que não é nem uma questão de opinião, é que pra gente aqui no Brasil, o videogame sempre foi menos acessível. Né? Lá fora, no Japão principalmente e nos Estados Unidos, era mais comum. As pessoas tinham mais acesso a isso, né? Da mesma forma que ainda tem. A questão é, ah, a pirataria deu acesso para muita gente, tá? Isso, né, é o papel Robin Hood da pirataria. Muita gente conseguiu ter um videogame e jogar porque tinha como conseguir o jogo pirata. Porque são duas questões. Uma é comprar o videogame, a outra é comprar o jogo enquanto você ainda tá pagando o videogame. Então você vai lá, faz em 10 parcelas ali o videogame, e aí cada jogo tem o preço de uma parcela. Entende? Então não é uma coisa que é para qualquer um. E aí você ter os lugares que ia lá e pirateava jogo e tal, pegava da internet, gravava, né? Você ia lá, comprava os 3x10. É... Isso deu muito acesso. Isso popularizou muito, tá? O mercado brasileiro hoje, ele é top 10 no mundo por conta disso. Porque teve muita gente que teve acesso e conseguiu, e aí popularizou ainda mais aqui. Né? Isso daí não dá para desvincular da história, tá? Agora, é, as consequências da DLC. Né? Hoje, a gente tem muito jogo que é mais vendido como serviço do que como um produto. Qual que é a diferença? Né? Então, não é um negócio que você compra pronto, que ele vem fechadinho. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas os jogos que vocês compram online para PlayStation. Ai, carai, foi mal. Mas os jogos que vocês compram online para PlayStation, se por acaso cair o servidor, acabou o seu acesso. Né? E não é o servidor onde está o jogo, é o servidor onde está sua conta. Porque a prática hoje é de vincular o jogo à sua conta. O jogo ele não é seu, você paga o acesso
E a qualquer momento que eles quiserem remover, eles podem. Entende? Aqui isso é uma prática muito desonesta. A gente não lê os termos de serviço. Mas eles podem remover o conteúdo, apagar e tudo mais, né? A Sony tá ficando cada vez mais perigosa em cima disso, inclusive. Então, a redução do jogo físico acaba diminuindo a questão do jogo como um produto. Você tem aí uma prática de jogos que tendem a durar a longo prazo, né? Então o jogo ele é feito para farmar teu dinheiro e ele é vendido como algo que vai ser oferecido a longo prazo. Isso é um serviço. Um serviço é algo que você contrata para fazer uso de forma recorrente. Então, plano de saúde, por exemplo, né? Então é nesse sentido. Então a DLC ela acaba afetando o mercado dessa forma também. Não é só a questão de você ir lá e querer comprar um personagem extra. Em vez do jogo demorar mais tempo para sair e ele vir com todo mundo para você ir lá jogar, desbloquear, você consegue sustentar o período útil daquele jogo, gastar menos durante o processo de vida dele, ganhar mais, produzindo conteúdos que você tem menos gasto para fazer e a prática das. Como é que fala? A prática competitiva online por si só acaba sendo o fator de rejogabilidade, né? Esse Eu é o acho termo. que o maior exemplo aí desse mais recente foi o próprio Street Fighter V, né? Que ele chegou sem modo arcade, por exemplo, né? Ele veio já pensado pro competitivo, só que esqueceram de pensar do resto da galera, né? Uhum. E aí, com o tempo, veio lá atualizações para melhorar o jogo, aí mudaram o menu, mudaram a tela de seleção, colocaram o modo arcade, os finais ali. Mas você vê que não foi uma coisa pensada pro início, e até pelas artes, né, do modo arcade e tudo mais. Não tô falando que a arte do artista lá é ruim e tal, mas assim, dá pra ver que é rushado, tá ligado? Dá pra ver que não tem o mesmo esmero que tinha nos jogos antigos. Pô, a arte de Street Fighter 2 é melhor que a do Street Fighter 5. E a do 2 é do Super Nintendo, entendeu? Era mais limitado o negócio. Então, parece que as coisas hoje em dia são feitas assim. Os jogos são feitos já pensando nas DLCs, não são pensados já em, ó, vamos lançar esse jogo fechado, né? Já pro cara curtir aqui, e daí depois a gente coloca personagens. Não, não. Vamos lançar o jogo do jeito que tá e depois a gente completa ele com Uhum. uma DLC paga, né? E assim, provavelmente o mais escandaloso, né? Apesar do Street Fighter ser o primeiro, né? Digamos assim, o Street Fighter vs Tekken também, dos mais recentes, pra mim, é o Mortal Kombat, né? É um jogo que lançou, o Mortal Kombat 1 especificamente, não o 11, tá? O Mortal Kombat 1, ele lançou faltando muita coisa, né? Uhum. Ele não agregou muito pra galera do competitivo, não foi um jogo muito legal competitivo, e eu tô falando foi porque, sim, o jogo já está morto, praticamente, competitivamente falando, né? Não tem mais tanto torneio assim, até tem, né? Mas é coisa pequena, você vê, né? Que o número de inscritos é sempre baixo e tal. Mas, com o tempo ele lançou um monte de atualização, colocando coisas que tinha nos Mortal Kombat de PlayStation 2, né? Por exemplo, assim, que não tinha nesse. E aí lançaram uma DLC, que era tipo um Aftermath, né? Do Mortal Kombat 11, que é uma DLC que complementa a história. Só que assim, cara, o maior. Eu acho que o que mais incomoda nas DLCs, o motivo de todo esse assunto virar e tal, é o preço, velho. Tipo, você Uhum. literalmente paga um jogo novo. E os jogos atuais não são mais igual a antiga. Assim, o que eu me lembro, né? Na época que os jogos eram caros, no Uhum. PlayStation 2, por exemplo, tinha essa questão que você jogava o jogo, mas ele tava com tudo lá. Você podia jogar Uhum. até o final. O próprio God of War, por exemplo, tá ligado? O God of War 2. Você zerava ele, daí depois tinha o modo hard, depois tinha se eu não me engano, o negócio do modo arena lá, acho que até no de PSP, né? Que eu lembro que tinha. Então era um jogo com muito conteúdo e você não tinha por que parar de jogar depois de zerar. Você tinha mais coisa pra fazer. Agora, hoje Uhum. não, você zera o jogo, porra, e agora? Quando é que vai vir conteúdo? Aí chega a DLC. Aí você vai ter que Uhum. pagar por mais. Só que assim, você não tá pagando mais R$ 50 pra Uhum. ter, sei lá, 3 personagens. Não, você tá pagando. O do Mortal Kombat, por exemplo, o jogo já custava caro quando lançou, custava R$ 300. Uhum. E as DLCs custavam mais 250, o Aftermath ali.
Sem contar que já tinham personagens DLC na primeira season também. Então, no fim do jogo, você acaba gastando ali quase R$ 1.000 só pra ter todo o conteúdo, tá ligado? Sim. O que é um absurdo, porque é praticamente, digamos assim, hoje em dia é um terço do seu videogame, ou do seu PC, né, digamos assim. Então você tá gastando um dinheiro absurdo pra comprar um jogo e ter conteúdo nele, cara. É muito ridículo isso, né? É. E eu comentei da questão do Street Fighter 2 lá dos antigos, porque você gastava com um novo jogo, né? Você comprava lá o Street Fighter 2 e depois o Super Street Fighter 2, que era o mesmo jogo, só com mais personagem e algumas melhorias em geral ali, questão de bug, de jogabilidade e tal. E hoje você tá fazendo a mesma coisa, só que numa escala muito maior, né? Porque tá ainda mais caro, ainda mais pra gente, né? Que é brasileira, que tipo, é mais caro ainda, né? Então, essa questão das DLCs, eu acho que o que mais incomoda mesmo é o valor, né? Porque se não fosse tão caro, eu acho que nem teria tanto, né? Essa controvérsia toda e tal, porque você de fato estaria comprando personagens novos ali e tal, mas por preço de personagens, né? Não por preço de um jogo, né? No caso. E a questão do modo arcade, né? Que você falou, que você liberava os personagens para zerar de novo. Hoje em dia a gente não é mais tão recompensado, né, por ficar zerando os jogos. Tipo, tem a questão dos troféus, né? Tem gente que gosta de platinar os jogos, por exemplo. Eu tenho platinado o Street Fighter 6, por exemplo, né? E o 5 também. E o Tekken 8. Todos eles eu tive que zerar ali algumas coisas. Mas mesmo nas recompensas, você vê que não é um negócio que você é tão recompensado assim. Porque, por exemplo, no Tekken 8, um dos troféus lá é você zerar o modo história com 5 personagens. Só que o jogo tem 34 personagens, tá ligado? Sim. Então, será que, assim, é óbvio, se o troféu fosse zerar com os 34, com certeza ia ter gente que, mas vou ter que zerar com todos eles e tal. Mas você percebe que antigamente a gente fazia isso sem nem pensar? Tipo, eu vou pegar um jogo e vou jogar com todos os personagens, porque é legal você aprender todos, né? Hoje em dia, parece que a mentalidade dos jogos de luta é tão, tipo, puro competitivo, assim, não, eu tenho que pegar um personagem e aprender com ele e tal, que até no casual você fica desse jeito, né? Você não quer, tipo, zerar com todos, não quer ver a história mais e tal. Mesmo que a história não seja lá grandes coisas, porra, era legal, né? Era da hora ver o modo arcade e tal. Principalmente o Mortal Kombat, né? É por isso que eu trago tanto o Mortal Kombat pra cá, porque pra mim é meio revoltante ver esses mais recentes fazendo isso com um jogo que era, tipo, o ápice do casual, assim, né? Pô, você jogava Mortal Kombat Deception, né? Ou o Armageddon, enfim. Você tinha lá os personagens, podia zerar com eles, mas você tinha um modo de jogo extra que era um modo história ali, que você ia andando e tal, fazia as paradas, e era interessante, né? Aí veio o Street Fighter 6 com aquele World Tour, e assim, é legalzinho você poder andar, conhecer os personagens, mas não é a mesma coisa, né? Não passa a mesma sensação de antiga. Mesmo que os personagens lá fossem originais pro jogo também, era mais divertido, né? Porque você tava realmente ali fazendo um hack and slash ou coisa do tipo assim, e tinha uma história toda envolvendo. E era uma história que fazia sentido. Agora o do Street Fighter é assim, um monte de personagens, você vai conversando e é isso. Não tem histórias fechadas, sabe? São mini histórias ali de cada um e é isso. E... A história fechada é a do Johnny Street Fighter, né? E aí, tipo assim, pode até ter gente que fala, o World Tour ele também é assim, mas eu não tenho a mesma sensação. Eu não sei o que é, mas eu sinto que era mais legal antes você poder pegar o jogo, né, ver os conteúdos diferentes ali. Pô, o Armageddon ele não só tinha isso, como tinha um Mortal Kombat Kart junto, né? Você podia jogar com os amigos ali, que era engraçado e tal. E também tinha personagens liberados, né? Você lembra? Tinha os 4 do modo história, que era o Mitch, né? Que, porra, foda-se, né? Mas é o Mitch. O Taven e o Dagon, que eram os dois que você jogava ali no modo história, o principal e o vilão. E o Blaze, né? Que era o boss do jogo. Todos eles eram liberados ali se você jogasse o modo história inteiro. E isso ter se perdido dessa forma acabou ficando muito vazio, né? Tipo, parece que você só compra o jogo pra jogar online, jogar ranqueado, passar raiva e é isso. Acabou. O jogo é isso. O jogo de luta hoje em dia é assim.
né? É. E me entristece, né? Porque a gente viu aí Street Fighter Alpha, que tinha personagem desbloqueado. Street Fighter o 2 mesmo, né? O que tinha um Akuma lá pra você poder enfrentar em algum momento. Tal. E dava essa sensação, né? Porra, eu quero enfrentar esse cara e tal. No Street Fighter 4 mesmo, né? Tinha o próprio One, o Evil Ryu. O One é um dos boss mais difíceis dos jogos de luta, assim. E isso ficou perdido, né? Isso praticamente se perdeu. Agora, você acha que começou, né, com os jogos de luta mesmo? Ou você acha que já tinha começado em algum outro tipo de jogo, né, e passou para os jogos de luta e agora tudo é assim e vai sempre ser assim e tal? E eu queria também saber se você acha que algum dia isso pode mudar. Vamos lá. A respeito da questão de jogar com um personagem só e tal, isso daí, eu acredito que a gente pode deixar para a gente conversar um episódio específico, porque é uma conversa que a gente vai direcionar para como que o cenário competitivo acaba influenciando os jogadores casuais, né? Porque eu acredito que que as coisas se misturam nessa direção. E aí a gente conversa só sobre isso, porque eu acho legal. Agora, a gente tá vendo algumas mudanças interessantes. Por exemplo, a Capcom ela fez uma alteração no Street Fighter 6 que, junto com a atualização da Ingrid, você tem a possibilidade de jogar ranqueada com o seu personagem lá que você criou. E ele criou um arcade pro seu personagem custom também. Que inclusive até agora eu não sei nem como é que desbloqueia esse modo arcade. eu fui tentar jogar lá no dia que ela saiu, baixei o jogo de novo, que tava desinstalado, eu tava cinza lá, não sei, eu acho que eu tenho que jogar o World Tour, né, pra liberar. Não, pior que não. Às vezes ele só não instalou pra você. Mas a questão é, ele tem desse modo, ele tem uma espécie de torres, sabe? Onde você vai liberando como é que fala? Os finais de acordo com o jogo. Então, Street Fighter 2 você libera tantos finais. Street Fighter 4, eu não sei se é o 4 ou 5, mas tem mais tantos para você liberar. E assim por diante. Street Fighter 1 também, acho que tem. E são ceninhas que você libera ali depois de ter terminado. Acho que não sei se é o final de cada personagem, porque eu não fui checar o que era depois, de verdade. A questão é que quando você vai na torre da Ingrid e você ganha dela, você libera uma roupa especial. Que é tipo a Dark Ingrid, né? Isso, que ela aparece no modo de história, no modo World Tour ali, na história da Ingrid. Que ela é uma espécie de paradoxo, né? Então, isso é um aceno na direção antiga de ir lá e trazer um conteúdo para você querer rejogar, entende? Sim. Porque você vai lá e faz a torre. Vamos chamar de torre, né? Então você vai lá e tem a torrezinha. Aí com essa torrezinha, você então você cria o seu avatar, faz a torre, fez a torre, pô, e se eu trocar os golpes? Então eu vou lá, eu mexo no meu avatar, mexo na aparência, mexo nos golpes, e aí eu crio uma rejogabilidade no sentido de experimentar sempre qual é a melhor opção. Então você cria uma possibilidade de rejogabilidade do Street Fighter 6, onde você pode experimentar com o seu personagem, liberar a roupa secreta da Ingrid, tem as dificuldades para você zerar, tem prêmiozinho por zerar na dificuldade alta. Então tem eu não tenho certeza, mas acho que até as roupas 2 dá pra liberar nesse modo, né? Dá pra liberar roupa 2, sim. Porque não vai ter mais, né? Eu não sei se o pessoal sabe, mas a partir de agora, os personagens novos não vão estar no World Tour mais. Pelo menos foi o que falaram. E foi que falaram. Era lá que a gente liberava as roupas 2 dos personagens de graça, né? Sem você precisar pagar. E agora parece que nesse modo dá pra você liberar também, né? Dá pra liberar também. Então, quando você enfrenta o Akuma nessa torre,
por exemplo, né, o Akuma, ele enche uma barrinha, e aí você ganha nível com o Akuma. E aí isso libera coisas, libera golpe e tudo mais. Para jogar ranqueada, tá tudo liberado pra você montar o boneco do jeito que você quiser. Para você jogar offline, cada vez que você joga, que você enfrenta os personagens, ele enche uma barrinha que libera golpe novo pra você customizar o seu personagem. Então, se você vai jogar offline, você tem esse fator de rejogabilidade, porque você quer liberar os golpes de todo mundo, você quer liberar roupa 2. Isso é um aceno nessa prática antiga, sem afetar o conteúdo da DLC. Um jogo que trouxe isso de forma muito legal foi Invincible Versus. Invincible Versus, se você zera o modo história no difícil, você libera uma roupa extra do Omni-Man. Se você joga o jogo com frequência, você libera cenários, entende? Então, é uma prática que é bem legal e me parece que a indústria vai conseguir o melhor dos dois mundos pelos próximos anos, tá? A respeito, né, da história do personagem, de você ir lá e jogar e saber o que tá acontecendo com ele, acho que o melhor jogo que a gente tem para isso hoje é Fatal Fury, com episódios de Southtown, onde você vai lá, pega aquele personagem, tem toda a historinha dele como se fosse um modo RPG, você vai evoluindo, vai ficando mais forte, e aí você fica mais forte, você ganha bônus para bater mais, a sua vida vai aumentando até liberar o SPD. Tem muita coisa, no caso de liberar o SPD no começo, né? No final eu não tentei. Mas enfim, você vai liberando um monte de coisa ali, seu personagem vai ficando mais forte, vai vendo história, tem todo um progresso significativo, um boss no final da história. Aí você tem um modo hard, onde você tem um boss ainda mais difícil, né? Passa os elementos ali os elementos não. Repassa, né, os pontos ali de Southtown, desbloqueando, tal, tem as lutas, e aí um boss no nível 99 pra você enfrentar no final. Muito legal, tá? Nesse sentido, eu acho que o melhor exemplo que a gente tem para single player é Fatal Fury, com o episódio de Southtown. Aquele jogo é muito bom, muito completo, e o conteúdo single player dele é sensacional. O Mortal Kombat 11 também, né? Tinha as torres que você liberava as roupas também. Né? Perfeito. E já que a gente tá falando também de Mortal Kombat, né? O problema maior do Mortal Kombat 1 na questão do single player é que eles fizeram um modo que é muito lixo. Sim. Sabe? Você vai lá e... Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Minha esposa, ela é fãzíssima de Mortal Kombat. Ela liberou tudo de todo mundo no 11. Ela não suportou jogar o 1. Porque aquele modo single player dele era muito ruim e as lutas eram difíceis num nível que não faz sentido. Eu lembro de um Sub-Zero que tinha lá, um boss do Sub-Zero, que ela não conseguiu passar de jeito nenhum. E quase que eu não consigo passar também. Tinha um boss naquele modo tabuleiro dele lá, que era um Sub-Zero tão apelão, era brutal. Sabe? Era zoado demais enfrentar aquilo. E ainda tinha um golpe que ele te matava na hora, se você deixava ele fazer. A galera que tá acompanhando vai poder comentar aqui. Me lembra do Soul Calibur. Você lembra do Soul Calibur 3 do PlayStation 2? Que tinha um modo história. Alguns dos chefes lá, eles tinham uma vida, tipo, ultra mega overpower lá, que você tinha que upar seu personagem, então você não conseguia nunca passar dos... Ó, você deu um exemplo de Soul Calibur, e Soul Calibur foi um jogo que arriscou de forma muito certeira nesse elemento de trazer conteúdo extra, sabe? Soul Calibur é um ótimo exemplo de um jogo que foi pioneiro nessa ideia de modo história. Tinha acho que era o Blade Master, alguma coisa assim, tinha um modo lá que você liberava arma extra, né? Arma com um efeito diferente, que os efeitos eu não lembro se eles tinham se eles funcionavam quando era PVP, mas eu sei que no modo arcade você tinha uma espadinha lá que era invisível. Eu não lembro qual era o personagem que tinha espadinha lá no... Era um dos coreanos lá, que tinha uma espadinha lá, que aí ela era invisível e você só via ele com o cabinho assim, aí você batia, vinha só o efeito do corte.
Um negócio legal pra caramba, sabe? Arma com efeito diferente, com alcance, mais defesa, mais ataque. Acho que foi o primeiro jogo a trazer um modo RPG, né? Por um jogo de luta, no caso, né? E E foi era bem sensacional. legal, a história era boa do jogo, né? Ensinou todo mundo a fazer, pra falar a verdade. Né, o episódio de Southtown, ele acaba sendo uma referência muito boa a esse tipo de prática que começou com Soul Calibur, né? Então, inclusive era o jogo que a gente queria comprar pra jogar sozinho por conta desse modo, sabe? Não era só o arcade. Então tinha um extra ali. Então, veja que a prática de DLC, ela acaba afetando muita coisa no jogo, né? Não é só você pagar mais para ter um personagem extra. Quando começa a vir esse tipo de elemento, e você poder jogar... No caso, a prática de DLC e a ranqueada online, tá? Os dois juntos. Eles acabam, de certa forma, afetando o conteúdo single player dos jogos também. Eu acho que não é só que as DLCs incomodam por causa do valor ou por causa de como é feito, é porque os jogos também eram mais bem feitos, eu acho, né? Era feito com mais vontade, tipo Soul Calibur mesmo, né? Que a gente citou, não era só focado no jogo, tipo, o modo RPG era bom. Eles ligavam pra história dos personagens, né? Os personagens eram muito bonitos, muito bem feitos pra época, né? Então, tinha isso. Parece que hoje é tudo muito rushado por causa disso, né? A gente quer fazer o negócio, então... Não todo, tá? Não tô falando de todos os jogos que são assim. O Street Fighter mesmo, ele ainda faz os personagens muito bem feitos. Mas mesmo assim, não parece que era, tipo, melhor antes, né? Tipo, parece aquelas flashbacks. Não Tudo era melhor anteriormente. Mas a gente... Sei lá, A parece gente... que era melhor, né? De fato. Sim, né? A gente tá no momento com Street Fighter 6 que a indústria tá mudando. Eu acho que o maior reflexo disso a gente vê no Street Fighter 5, a gente vê em Mortal Kombat 1. O que decisões de executivos acabam trazendo de negativo pro jogo, porque eu até tinha falado o termo, né, da questão de jogo como produto e jogo como serviço, mas um serviço também é um produto. Então a gente vai falar assim, jogo como item de aquisição fechado, né? Então ele deixa de ser visto dessa forma, começa a ser visto como uma vaca leiteira, e aí você tem decisões de executivos que acabam influenciando de forma negativa em uma série de situações, sabe? Não é prática dos desenvolvedores em si, porque os caras só estão lá para fazer o trabalho deles. Na verdade, isso daí é prazo curto e é executivo que quer farmar, entendeu? Então, os caras tratam o jogo como se fosse Taskbar Hero, né? Falando desse joguinho que tá popular aí agora. Vai lá e faz um negócio para farmar dinheiro, sabe? Então, não, essa, na verdade, acaba sendo a prática nociva, né? É o medo de investir no produto e perder dinheiro. Acho que esse acaba sendo um fator determinante para tudo isso.